Aqui Múcio Vasconcelos, seu coach de negócios e de vida. Estamos iniciando o nosso terceiro vídeo sobre os desafios dos relacionamentos interpessoais na área profissional e pessoal. Quero começar este vídeo, o terceiro da série, falando sobre autoconhecimento. O autoconhecimento, como você já sabe, costuma trazer as dores da má notícia. Qual é a má notícia? É aquela que você vai precisar sair da sua zona de conforto. Você vai precisar ajustar algum comportamento, algum pensamento, alguma atitude. Por quê? Para que você possa se relacionar, em primeiro lugar, melhor com você mesmo e, em segundo lugar, se relacionar melhor com terceiros. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem interesse nessa área ou conhece alguém muito próximo de você que possa ter esse interesse também. Então, se este for o caso, não hesite, compartilhe. Iniciando então, efetivamente, vamos fazer um retorno a alguém que contribuiu muito para o nosso desenvolvimento. Vamos falar de Carl Jung. Carl Jung diz que nós, seres humanos, temos 4 funções básicas psicológicas, que é pensar, intuir, sentir e perceber. Também ele nos traz que nós temos 2 grandes grupos aos quais nós podemos pertencer, ao grupo dos introvertidos, ao grupo dos extrovertidos. Se você unir as 4 funções básicas psicológicas com esses 2 grandes grupos de características de personalidade, nós vamos ter 8 tipos de características de personalidade que você certamente vai poder identificar não só terceiros, como a si próprio. No final desse vídeo eu vou colocar 2 desafios para você e eu tenho certeza que você vai amar fazer essas experiências. Jung nos traz então que os extrovertidos têm algumas características. Vou citar algumas para vocês. Claro que não são exaustivas, mas de qualquer forma são fortes indicadores que uma pessoa é extrovertida. Elas são absolutamente voltadas para o mundo exterior. A eles, primeiro, a realidade externa, para depois a realidade interna. As ações deles são sempre focadas visando agradar o mundo exterior. Portanto, eles tendem a ser extremamente sugestionáveis, influenciáveis e tendem a serem bastante suscetíveis a imitar pessoas. Os introvertidos, por sua vez, eles estão sempre centrados em si próprios. Não se preocupam em, diante dessa preocupação primeira, não estarem em comum acordo com terceiros. E eles têm uma dificuldade importante de se encaixar em ambientes que não sejam aqueles que eles se sentem confortáveis. Diante, então, dessa mescla das 4 funções básicas com os grandes grupos de características, vamos ao primeiro. Seria o reflexivo extrovertido. O reflexivo extrovertido, ele tem como característica básica ser absolutamente objetivo e racional. É aquele tipo de pessoa que, para aceitar aquilo que você fala, você precisa comprovar. Se você não comprovar, ele provavelmente não vai aceitar como verdade, como válida. E, portanto, ele precisa de provas. Estas pessoas, normalmente, e você pode ser uma delas, não é? E essas pessoas, elas são enxergadas pelos outros como pessoas arrogantes, petulantes, eventualmente manipuladoras. Depois, o reflexivo introvertido é uma pessoa com grande atividade intelectual, mas com a dificuldade imensa de se relacionar com terceiros. E muitas vezes eles
podem ser rotulados como pessoas inadequadas ou inofensivas, digamos assim. Depois disso, nós vamos para o grupo dos sentimentais extrovertidos. Este grupo é composto por pessoas de grande habilidade de relacionamento interpessoal. Então, eles têm uma facilidade de organizar relações sociais. Uma característica muito fácil de identificar nesse grupo de pessoas é que eles têm uma facilidade de comunicação bem acentuada. Já o sentimental introvertido, ele corresponde a pessoas solitárias, ou que buscam estar solitários. Abrindo um parênteses bem rápido, tem uma diferença muito grande entre solidão e solitude. Fecha parênteses. Nós vamos conversar disso numa outra oportunidade. Este não é o fórum para isto. Vamos falar agora do grupo de perceptivo extrovertido. O perceptivo extrovertido, eles têm uma fraqueza especial por objetos. E eles tendem a dar ao objeto capacidades mágicas, capacidades que só eles enxergam. Eles não têm muita facilidade de se apaixonarem ou de apoiarem uma ideia. Eles precisam de concretude para defender alguma coisa. Os perceptivos introvertidos, ele é um tipo de personalidade que você vai encontrar com muita facilidade. Talvez você seja um deles ou tenha ao seu redor gente assim, que são os artistas, sejam eles músicos, cantores, atores, pintores, escultores. São pessoas com essa característica, não é? Eles apreciam as experiências de alguma forma sensorial. Depois dos perceptivos introvertidos, nós temos o grupo dos intuitivos. O intuitivo extrovertido corresponde àquelas pessoas que são tipicamente ativas e inquietas. É o tipo aventureiro, de qualquer ordem, de qualquer forma. E por último, mas não menos importante, o intuitivo introvertido, que eles são extremamente sensíveis a estímulos, melhor dito, sutis. Eles praticamente adivinham o que os outros querem, o que os outros pensam, e eles têm uma grande característica de serem sonhadores, de serem idealistas. Que bom que eles também existem, não é? Talvez você seja um deles. E este grupo de pessoas normalmente precisam ser trazidos de volta ao planeta Terra, porque normalmente eles estão sonhando, idealizando, e eles então precisam de alguém que os traga de volta. Ótimo! Agora o desafio. 2 desafios. Você obviamente pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser e você pode pausar para anotar. O grande desafio é você se identificar com um destes grupos, um desses 8 grupos. Para quê? Para você ter na sua consciência que você faz parte de um grupo de pessoas, um grupo de personalidades, e em função disso você tem uma forma de se comunicar. Por outro lado, o segundo desafio é tão interessante quanto esse, ou quem sabe um pouquinho mais, que é assim: busque entre as pessoas que você tem dificuldade de se relacionar, uma no ambiente profissional e uma no ambiente pessoal, que pode ser uma pessoa da sua família, uma pessoa das suas relações de amizade. No profissional pode ser um colega seu, pode ser um subalterno, pode ser um líder seu. E busque identificar no comportamento dele, na fala dele, no raciocínio dele, a que grupo ele pertence. E você vai notar uma coisa fantástica: a sua dificuldade de se relacionar com ele existe
exatamente pelas diferenças de personalidade, de característica de personalidade. Importante assim, que ninguém é um único tipo, porém existe o tipo que é predominante. Então, o desafio que eu tenho para você e para essa pessoa na área pessoal e essa pessoa na área pessoal é que você busque o tipo predominante, porque é muito provável que eu, você, seus amigos, seus subalternos, seus líderes ou seus colegas, como ser humanos que somos, tragamos um grande misto destes 8 tipos de personalidade. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser alguma ajuda, com muita satisfação eu lhe ajudarei. Faça um e-mail, mande um e-mail para murciosvasconcelos@gmail.com e eu lhe prometo que eu lhe respondo. Eu aqui me despeço e vamos para o 4º vídeo, aonde nós vamos aprofundar este processo de você vencer o desafio dos seus relacionamentos interpessoais na área profissional e na área pessoal. Um forte abraço, até o 4º vídeo. Tchau, tchau.